e vim aqui compartilhar com vocês mais uma prática de yoga. Lembre-se, a nossa prática aqui, ela traz exercícios relativamente simples, relativamente fáceis. Fáceis porque a intenção é de que você, enquanto faz cada uma das posturas, perceba aquilo que está fazendo, a forma como faz, o como você faz. É isso que traz, não propriamente a percepção do exercício, do quanto alongado você pode estar, mas sim a percepção de que como você faz e esse como ele pode trazer o conforto enquanto você faz. É trazer uma união daquilo que é possível, dentro do seu possível, para uma sensação de conforto interno de que, ok, eu estou fazendo dentro do meu limite, dentro da minha possibilidade. Então, em algumas aulas anteriores, a gente falou um pouquinho mais sobre isso. Pratique não apenas a postura, mas pratique a postura de aceitar aquilo que é possível dentro daquilo que você tem. Vamos dar um exemplo? Essa quarentena, por exemplo, faz com que a gente só possa ficar dentro de casa. Ao invés de simplesmente ficar chateado ou ficar pensando quando será que a gente vai sair daqui, a gente tenta transformar esse momento de pausa, de quarentena, de silêncio, em alguma coisa que seja positiva. Por exemplo, alguma vez você já fez prática de yoga antes? Então, é uma possibilidade de você desenvolver um gosto, uma vontade, uma sensação boa de praticar e estar feliz com aquilo que você faz. Esses pequenos detalhes que muitas vezes passam desapercebidos no nosso dia a dia, por conta de tantas atividades que a gente tem, são trazidos de volta para o yoga. E a gente traz como? Com a percepção do próprio corpo, com aquilo que você pode fazer. Então, o seu corpo tem limitações por conta de atividades do nosso dia a dia ou por conta de flexibilidade, hereditariedade. Tem muitas coisas que podem trazer a gente para estar no momento onde estamos com o nosso corpo. Mas isso não significa que porque a gente não tem flexibilidade que não possa fazer nada, não. Eu acho que a gente pode trazer muitas possibilidades de inclusive estar feliz com aquilo que a gente tem, num ambiente que a gente tem, seja numa quarentena, seja no nosso trabalho, quando tudo isso acabar, ou aquilo que foi antes, a gente pode estar contente com aquilo que é possível. Então a gente treina através do corpo o estar contente com a nossa possibilidade. Quando a gente fica contente com aquilo que é possível pra gente, a gente arrisca ir um pouquinho além. A gente fala, eu estou tão confortável aqui, deixa eu ir um pouquinho mais. Deixa eu tentar um pouquinho mais. E se doeu, se ficou incômodo, a gente volta de novo. E vai trazendo aquela possibilidade de aos poucos ir experimentando outras possibilidades. É assim que o yoga trata, para que você perceba através do corpo a possibilidade de estar confortável com aquilo que você tem, com aquilo que você pode, para no momento seguinte você experimentar alguma coisa, um alongamento um pouquinho maior. Conseguiu? Ah, legal, foi fácil. Deixa eu tentar mais um pouquinho. E essa mudança gradativa faz com que você esteja mais confortável em experimentar, em tentar e não ir além daquilo que você pode. Tá bem? Acho que chega de falar. O meu nome e meu e-mail ficam aqui registrado nessa parte do feed do YouTube, e se vocês tiverem alguma dúvida pode entrar em contato comigo e aí eu posso tentar esclarecer, tá bom? Para começar, hoje vamos começar em pé. Eu vou ficar um pouquinho distante da câmera para poder aparecer. E se minha cabeça cortar, não tem problema, porque na verdade o importante é que você veja a relação e o trabalho com os pés. Vou ficar aqui, acho que fica bom. A primeira coisa que a gente faz, eu vou ficar de lado, que acho que fica melhor. A primeira coisa que a gente faz é deixar os braços soltos. Pode deixar os joelhos não hiperestendidos, pode relaxar essa musculatura atrás das coxas, atrás dos joelhos. E aos poucos vá experimentando elevar os calcanhares.
eleva e volta, eleva e volta. Trabalhamos assim, então, um pouco com a musculatura plantar e também com o posterior de membros inferiores, nesse caso especificamente panturrilhas. Mas além de trabalhar com esses músculos, vamos trabalhar também com a atenção. A atenção no sentido de você perceber como é que estão seus ombros. Será que eles não estão muito contraídos? Será que você precisa ter atenção nas mãos para poder fazer a elevação dos calcanhares? Experimente relaxar os braços e mãos, deixar os ombros um pouco mais para baixo. Vá sentindo o trabalho na região glútea, mas que não seja isso um impeditivo para que você continue colocando a atenção nas outras partes do corpo que não estão sendo exigidas. E agora você faz a alternância de calcanhares, então você eleva um e abaixa o outro. Um pega para cima, o outro vai para baixo. Quando aquele que for para cima, você flexiona o joelho e vá fazendo um movimento coordenado. Mas os dois vão ao mesmo tempo, então enquanto um é elevado, o outro vai abaixando. Perceba que isso exige um pouco mais do seu equilíbrio e por isso você deve trazer a sua atenção de novo para ombros, braços, mãos. Fique sempre atento nessa região. Não são áreas que estão sendo exigidas, mas elas acabam trazendo contração por tabela. Volte a apoiar os calcanhares no chão. Vai levando os braços lá para cima. Não vai aparecer na câmera, mas você tem os braços paralelos, elevados lá para cima. E vá voltando devagar, volte os dois braços. Eleve mais uma vez e quando elevar, estenda, alongue, cresça. Mas cresça percebendo que não apenas os braços estão sendo estendidos, mas que toda a musculatura que vem lá do meio das costas, alto das costas, estão sendo elevados para cima. E vá voltando devagar. Volte os braços. Quando fizer a próxima vez, você vai elevar também os calcanhares. Então você vai elevando os braços, tirando os calcanhares do chão, levando os braços lá para cima. E aí vai voltando devagar, volte braços, volte calcanhares. Mais uma vez, elevando braços, calcanhares. Perceba que é necessário que você tenha equilíbrio. Talvez fixar um ponto à frente com o olhar ajuda nesse equilíbrio. E vá voltando devagar, de forma que a hora que as mãos chegarem perto das coxas, os calcanhares chegaram no chão. Faça mais 2 vezes no seu ritmo, elevando calcanhares, braços. E quando voltar, você se lembra. Abaixou os braços, os calcanhares vão abaixando gradativamente até que os calcanhares toquem o chão. E agora você experimenta fazer por 2 vezes com os olhos fechados. Não é fácil, mas você vai fechando os olhos, vai fazendo o mesmo movimento de elevação de braços e calcanhares lá para cima. Quando terminar, você vai voltando os braços, voltando os calcanhares, até que os calcanhares toquem o chão. Não é fácil, mas você pode tentar, e se por algum momento você perdeu o equilíbrio, você volta e refaz, não tem problema. Estamos treinando. Não existe uma competição, não existe uma regra. É você com você mesmo, testando, experimentando. E depois que terminar essa, eu tenho aqui a possibilidade de deixar o peso do corpo no pé esquerdo e você estende
a perna direita para frente, faça movimentos de rotação com o pé para um lado e para o outro. Vá parando, troque a perna, estenda a perna esquerda à frente, faça movimentos de rotação com o pé, trabalhando essa articulação de pé com a perna para um lado e para o outro. Vá parando devagar, deixe os pés levemente afastados, vai elevando o braço esquerdo lateralmente até a altura do ombro. Quando chegar na altura do ombro, você aponta a palma da mão para cima, em seguida vai levando o braço em direção à cabeça. Quando chegar perto da cabeça, você tenta estender um pouquinho, como se quisesse tocar os dedos da mão no teto. Em seguida, vai inclinando lateralmente para o seu lado direito. Mas tente perceber o ombro direito solto. Você alonga toda a lateral esquerda do tronco até o seu limite. Manter o braço esquerdo estendido ajuda a fazer com que você perceba o alongamento por toda a lateral esquerda do tronco, desde a região da cintura, a lateral do tronco, embaixo do braço, na região da axila. Vá voltando devagar, volte o braço. Quando chegar na altura do ombro, vire a palma da mão para baixo, traga o braço ao longo do corpo e observe. Tente observar como fica a lateral esquerda do tronco em relação à lateral direita do tronco. Vai levando então o braço direito lateralmente. Quando o braço direito chegar na altura do ombro, vire a palma da mão para cima. E aí você vai trazendo o braço em direção à cabeça. Estenda, cresça, perceba que alonga alguns centímetros, já faz uma diferença. E aí você vai inclinando lateralmente para o seu lado esquerdo, deixando assim que a lateral direita fique alongada, mas perceba o braço esquerdo solto. Ele fica pendente. Você não faz força com o ombro, nem com o pescoço. Volte devagar, volte o braço. Chegou na altura do ombro, volte a mão para baixo. Faça movimentos de rotação com os ombros para trás e depois para frente. Leve a cabeça lá para trás. Aponte o queixo para o teto. Volte a cabeça ao meio, traga a cabeça à frente, trazendo o ombro em direção, o queixo em direção ao peito. Volte, vire a cabeça para o lado esquerdo. Volte ao meio. Vire a cabeça para o outro lado. Vamos fazer esse trabalho com o pescoço, cabeça, em várias posições. Por isso, não se assuste se repetirmos esse mais uma vez e outra. Dessa posição, deixando os pés paralelos no tapetinho, você eleva os braços até na altura do ombro, tire os calcanhares do chão e devagar vá descendo. Tentando descer o tronco sem encostar os calcanhares no chão. E aí apoia um joelho e o outro no chão. Descansamos, ainda mantendo os dedos fletidos, ou seja, eles virados para baixo, apontando no chão. Experimente elevar o tronco e trazer o tronco de forma ereta. Volte, deixe os dedos estendidos. Volte a se sentar sobre os calcanhares e se você tem algum problema com os joelhos, com a articulação de pernas, você pode
se sentar apoiada no chão. Voltamos a nos... Eu vou ficar de frente para cá porque acho que é mais fácil. Fazemos então a postura do gato, com as mãos apoiadas no chão e as mãos ficam mais ou menos alinhadas na mesma linha dos ombros. Você deixa também os joelhos na mesma largura do quadril. Devagar, fazemos a postura do gato, fazendo a elevação da cabeça para o alto, o quadril vem para o alto, o meio das costas vem para baixo. E aí você inspira. Quando você for expirar, você vai aproximar o queixo do peito, trazer o quadril para dentro e subir as costas. Então o movimento é contínuo porque ele acompanha a respiração. Você vai elevando a cabeça para o alto, o quadril para o alto, as costas vêm para baixo quando inspira. E quando vai soltando o ar, você vai aproximando o queixo do peito, o quadril vem para dentro, as costas vão para o alto. Vá percebendo esse movimento acontecendo de uma forma fluida, de uma forma fácil. Você não precisa fazer muita força, mas você vai percebendo a movimentação da coluna vertebral, da cervical, da torácica. Os movimentos são flexíveis, não precisa fazer força. E assim você vai percebendo a movimentação da coluna acontecendo. Uma coluna saudável garante a nossa flexibilidade, garante que possamos estar um pouco mais ágeis. Quando você terminar, descanse em Balasana, apoiando as mãos no chão, trazendo a cabeça à frente, apoiando a cabeça nas mãos. O quadril fica próximo dos calcanhares. Dessa postura, nos acomodamos deitados de bruços. Deitados de bruços, descanse a cabeça, no chão ou nas mãos, como você preferir. Fazemos então a postura de Bhujangasana, a postura da cobra. A postura da cobra, você precisa unir as pernas e os pés, deixarem os pés unidos e estendidos lá para trás. As mãos vão ficar apoiadas no chão, ao lado das costelas, e os cotovelos vão ficar apontados para cima. Mas os cotovelos vão ficar apontados para cima e eles vão ficar próximos, ou seja, você vai fazer uma forcinha para que eles fiquem próximos, assim você aproxima escápulas. E aí você começa com a testa ou o queixo no chão. E aí começa olhando para frente, para o alto, aproximando as costelas, tentando sentir que quando faz essa aproximação das escápulas, dos cotovelos, você pode ampliar a musculatura peitoral. A parte anterior, os músculos do peito, porque você expande essa região ao tentar aproximar as escápulas, os cotovelos. Vai voltando devagar. Quando voltar, você pode descansar, soltando os braços para trás, afastando as pernas, deixando os pés soltos no chão, com os dedos apontados para fora, calcanhares para dentro. Vá percebendo a respiração voltando ao seu ritmo normal.
de novo repetimos a postura de Bhujangasana, a postura da cobra. Vá unindo pernas e pés. Volte a apoiar as mãos ao lado das costelas. Una ou aproxime os cotovelos, as escápulas. Pense em aproximar as escápulas lá atrás, essa região que fica aqui no meio das costas. Fazendo isso, você vai garantir que o exercício fique melhor aproveitado, mais efetivo. Comece olhando para frente, para o alto, pensando em trazer os cotovelos próximos, as escápulas próximas. Há uma leve contração da região glútea, os pés não saem do chão, pernas unidas, os pés estão unidos. Volte devagar e relaxe como preferir, ou apoiando uma mão sobre a outra e a cabeça nas mãos, ou deixando os braços soltos ao longo do corpo e uma das faces no chão. Vá percebendo a acomodação do tronco no chão. Sinta a parte anterior do corpo bem apoiada. Você fez um trabalho com uma certa musculatura e quando volta desse esforço, tente perceber o apoio da parte anterior no colchonete, no tapetinho. Relaxe esses músculos, perceba, envolva-se com aquilo que você tem. Você faz um exercício e quando retorna, você relaxa do exercício. Não é necessário que você continue sentindo o esforço acontecendo, mas é necessário que você perceba que o esforço já não existe e que existe assim a possibilidade de você relaxar esse esforço. Dessa posição, a gente vai se acomodando deitados de costas. Quando deitar de costas, apoie a planta dos pés no chão. Os pés ficam paralelos, os joelhos também estão paralelos. E antes de começar a fazer qualquer exercício, perceba agora a diferença do apoio das costas no chão. Como você sente esse apoio? Há um relaxamento? Há a possibilidade de você perceber uma contração aqui, outra ali e soltar. Como sente quando você percebe essa contração e quando solta essa contração? Qual é a sensação que fica para você? É esse contato de sentir aquilo que faz que nos interessa. Conforme eu falei no início da prática, não importa o quanto você faz, importa o como você faz, o como você se sente a cada movimento. Então, devagar, vamos tirando os pés do chão, abraçando os joelhos. Conforme você abraça os joelhos, vai percebendo a modificação do apoio das costas no chão. Qual é agora a parte que mais toca o chão? Será que você precisa fazer força nas costas? Existe um esforço das mãos. As mãos que seguram os joelhos. Mas será que os pés precisam estar contraídos? Você consegue soltar os pés? Consegue soltar as pernas?
consegue fazer com que as pernas sejam passivas. Elas não têm um papel ativo nesse momento. São as mãos, são os braços que têm esse papel ativo. As pernas podem ficar relaxadas, soltas. Veja se você consegue perceber essa possibilidade. Aproxime um pouquinho mais os joelhos do peito. Sinta o que modifica não apenas na região lombar, nas costas, mas quando você faz uma leve pressão das coxas junto ao abdômen, existe também uma modificação. É agradável? É fácil? É possível? É possível ficar assim sem desconforto? Então relaxe um pouquinho as mãos. E agora a gente vai inverter os papéis. As mãos vão segurar, cada mão segura o respectivo joelho. Mas agora as pernas são ativas, os braços, as mãos, são passivas. E os pés vão trazer os joelhos um pouco mais para o alto. É como se você estivesse fazendo força para apoiar os pés no chão, mas as mãos não estão deixando. As mãos, lembre-se, as mãos, os braços são passivos. Os pés agora são ativos. São eles que estão fazendo força, trazem os braços para ficarem um pouco mais estendidos e com isso talvez você perceba um leve alongamento lá atrás nas costas, na região das escápulas. Volte apenas a segurar os joelhos, não precisa aproximar os joelhos do peito. Mas como percebeu a sensação da modificação, do apoio das costas no chão? O que tentamos trazer aqui é a sensação de que enquanto um faz a força, o outro relaxa. Quando o outro relaxa, um faz a força. Pense nisso num treino de atitudes, no nosso dia a dia, quando temos o foco da nossa atenção para alguma coisa, em geral contraímos todo o corpo. Será que é preciso? Quando sabemos de uma notícia de uma terceira pessoa, ficamos tensos, nervosos. Será que é preciso? Pense nesse pequeno treino de atenção como um treino de atitudes para o seu dia a dia. Então, segurando as pernas por trás das coxas, deixe as pernas estendidas lá para o alto. Vá no seu limite até onde você pode. Nem sempre conseguimos estender as pernas. Se você tiver que flexionar, flexione. Se você tiver a possibilidade de estender, estenda. E aí aponte os dedos do pé para você. E de novo, perceba a acomodação das costas no chão. Volte. Una as solas dos pés. Você passa as mãos em volta dos pés, as solas dos pés estão unidas. Você deixa um joelho para cada lado. Faça com que essa posição seja fácil. Os calcanhares estão próximos das virilhas. Existe um alongamento na parte interna das coxas, na região das virilhas. Mas você não precisa fazer força com a região lombar, nem com os ombros, nem com os braços. E se assim for difícil para você segurar, você pode segurar nos tornozelos. Seja como for, faça com que seja fácil. A cada variação é você que determina. A prática só é boa se você faz com que ela seja boa. Existe uma intenção de entrelaçar os dedos das mãos em volta dos pés. Mas se isso é impossível para você, não se preocupe, você segura onde for possível. Ainda que seja segurar nos joelhos, segurar nos tornozelos, faça com que seja fácil.
Não se prenda a posições que você gostaria de fazer. Não tenha esse desejo. Mantenha em você a intenção. E com essa intenção você faz o melhor que é possível. Então, ainda mantendo as solas dos pés unidas, você vai tentando trazer a cabeça à frente, como se quisesse aproximar a testa dos pés. Volte, descanse mais uns instantes. E aí, fazendo com que cada mão segure o respectivo dedão do pé, você vai elevando as pernas estendidas para o alto, elevando o tronco, a cabeça. Se você tem facilidade e consegue estender as pernas, estenda. Senão você chega até o seu limite. E de novo, tente colocar a sua atenção em qual região das costas é que apoiam o chão. Tire a tensão do pescoço, dos ombros. Vá voltando devagar. Quando voltar, abrace os joelhos, faça um pequeno movimento de deslocamento lateral para um lado e para o outro. Assim como uma pequena massagem. É possível, é fácil, é prazeroso, é agradável. Vá parando devagar. Apoie os pés no chão. Fazemos Setu Bandhasana na postura da meia ponte. Então, devagar, vá elevando o quadril para o alto. Você faz como se quisesse manter uma linha reta da ponta dos joelhos até os ombros. Existe uma leve contração da região glútea, de quadríceps. Você divide o peso do corpo entre os dois pés, entre as duas pernas. Mas, acima de tudo, tente perceber que é possível relaxar a região de pescoço e ombro, ainda que o peso do corpo esteja nessa região. Se cansar, pode voltar. Senão, ficamos mais alguns instantes. Quando for voltar, tente voltar do pescoço para o quadril, tentando colocar vértebra por vértebra no chão. E quando você voltar, já estenda a perna esquerda, passando a planta do pé direito, para que ela fique apoiada em cima do joelho esquerdo. Com a mão esquerda, você vai puxando o joelho para o seu lado esquerdo. Afaste o braço direito lateralmente e leve a cabeça para o seu lado direito. Perceba a torção. Perceba a torção e tente fazer com que ela fique agradável. Se o seu braço direito, esse que está estendido para o lado do seu lado direito, estiver longe do chão, se o ombro estiver longe do chão, você volta um pouquinho o joelho direito para aproximar o ombro do chão. Não deixe o ombro pendurado. Mas estando assim, nesse alongamento, pense num grande espreguiçar. Pense como se você estivesse espreguiçando. Ou seja, o espreguiçar geralmente é prazeroso, é gostoso, você se sente bem quando espreguiça. Então faça com que essa posição seja tão fácil, tão prazerosa, como um espreguiçar. Vá voltando devagar. Volte o braço, volte as duas pernas. Antes de fazer para o outro lado,
compare o lado direito com o lado esquerdo, como sente de um lado e de outro. É como se você pudesse dividir as suas costas através da coluna vertebral de um lado e de outro. Consegue perceber a diferença? Como fica a vontade de fazer para o outro lado? Então experimentamos fazer para o outro lado. Deixa a perna direita estendida, o pé esquerdo fica apoiado no joelho direito, a mão direita segura o joelho esquerdo, o braço esquerdo fica afastado lateralmente na mesma linha do ombro e devagar você vai torcendo, puxando o joelho esquerdo para o seu lado direito. A cabeça naturalmente acaba sendo deslocada levemente para o seu lado esquerdo. Lembre-se que se você tiver o ombro muito longe do chão, você volta um pouquinho o joelho esquerdo para não deixar o ombro esquerdo muito longe do chão. E de novo traga a sensação de um alongar prazeroso, de um espreguiçar, de um estar confortável na posição. Faça com que seja fácil. E vá voltando devagar, deixando as duas pernas estendidas, os braços ao longo do corpo, braços soltos, pernas soltas, costas soltas. Inspire profundamente e a cada expiração tente fazer com que você sinta que todo o apoio da posterior do seu corpo vá se moldando, vá se apoiando no chão de uma forma mais intensa. Ou seja, você inspira normalmente, mas quando solta o ar, tenta trazer a percepção de que pode se entregar. Pode soltar, pode relaxar, pode descontrair. Mantenha a sua atenção nesse descontrair. A cada momento, vá repassando o seu corpo mentalmente, como se você pudesse perceber que relaxa, que solta, que sente o corpo pesado no chão. Sinta os pés relaxados, sinta as pernas relaxadas. Perceba que não precisa fazer força com os pés, com as pernas, com as coxas, com os glúteos. Perceba que não precisa fazer força com a região lombar. Perceba que tem as costas livres de tensões, de contrações. O próprio ponto de apoio das costas com o chão faz com que você sinta que tem as costas relaxadas. Sinta os ombros livres de tensões, os braços, os antebraços, os cotovelos, as mãos, as palmas das mãos, os dedos das mãos.
Veja se você consegue perceber que não precisa fazer força com as mãos e que os dedos ficam pesados. Consegue perceber o apoio dos dedos no chão ou no contato com os outros dedos? Traga a sua atenção para a região do pescoço. Percebe que pode manter o pescoço relaxado? Você não precisa fazer força. A cabeça não exige nada de você nesse momento. A cabeça tem ali algum ponto na parte posterior da cabeça que toca o chão. Então aproveite esse ponto de contato com o chão para relaxar toda a musculatura da cabeça, do pescoço, dos ombros. Assim você sente o seu corpo totalmente relaxado no colchãozinho, na toalha, no tapete, onde quer que você esteja. E de alguma forma, se você não se mexe, se você tem um corpo relaxado, o que aparece são os movimentos respiratórios. E às vezes, no momento que eu falo do movimento respiratório, você vai ter a tendência a querer inspirar mais forte. Não faça isso. Assim como tem o corpo relaxado, sem tensões, experimente observar a respiração sem interferir. Ou seja, ainda que haja o impulso de querer tomar uma inspiração mais forte, você não faz isso, você só respira. Não existe um comando, não existe um tempo. Existe apenas a observação. Por alguns instantes você apenas observa. Observa o ar entrando, observa o ar saindo. Observar sem interferir. E ainda que os seus pensamentos passem à sua frente, tome conta e o distraiam da observação, da imobilidade em que você se encontra agora. Deixe os pensamentos passarem. Não fique pensando, não vou pensar. Apenas, se os pensamentos vierem, eles passam por você e você retoma a sua observação de você mesmo. Onde está o seu estado de presença, tanto do corpo, quanto da respiração e até mesmo da mente. Então agora vá tomando inspirações um pouco mais profundas. Agora sim você interfere, permitindo que o ar encha a sua caixa torácica, enche os pulmões, solte o ar bem devagar. Se tiver vontade, você pode mexer com os pés, mexer com as mãos, pode até levar os braços lá para trás, espreguiçar, estender, virar de um lado para o outro, fazer barulho, bocejar. Faça o que tiver vontade, aquilo que o corpo pede. E aos poucos você vai se preparando para sentar. Quando sentar, não tenha pressa e não faça movimentos bruscos. Você se senta e você já sabe. Pode usar uma almofadinha para se apoiar. Faça de forma que você fique confortável. Se cruzar as pernas é desconfortável, pode deixar as pernas um pouco mais afastadas.
Fazemos mais uma vez o exercício com a parte de pescoço, cabeça, elevando a cabeça lá para trás. Você estende, alonga toda a parte anterior, a musculatura anterior do pescoço. Então faça como se pudesse apontar o queixo para o teto, deixando a cabeça bem solta lá para trás. Volte devagar, pare no meio, vá trazendo o pescoço, o queixo em direção ao peito e assim você flexiona a cabeça. Tente manter os ombros para baixo, ou seja, evite contrações no pescoço, nos ombros. É o queixo que se aproxima do peito e aí você sente um alongamento lá atrás, na cervical. Volte a cabeça ao meio, vire a cabeça para o lado esquerdo, como se você quisesse deixar o queixo paralelo ao ombro. Perceba o alongamento em toda a lateral direita do pescoço até a ponta do ombro. Volte a cabeça ao meio, leve a cabeça para o outro lado, como se o queixo pudesse estar paralelo ao ombro direito. Fazer com os olhos fechados é mais fácil para você perceber. Você evita distrações com o olhar, com a atenção em outras regiões. Volte a cabeça ao meio, faça mais uma vez, elevando o queixo apontado para o teto, a cabeça vai lá para trás, perceba o alongamento desde a ponta do queixo até o meio do peito. Se você estiver com as costas retas, percebe ainda mais esse alongamento. Volte a cabeça ao meio, traga a cabeça à frente, como se o queixo pudesse se aproximar do peito. Tente perceber a cervical sendo alongada, a cabeça solta à frente. Relaxe os ombros, deixe eles abaixados. Volte a cabeça ao meio, vire a cabeça para o lado esquerdo. Você já sabe, pode abaixar um pouquinho mais o ombro direito. Assim você percebe um alongamento maior na lateral direita do pescoço, ombro. Volte a cabeça ao meio, vire a cabeça para o outro lado. Volte ao meio. Una as palmas das mãos acima da cabeça. Você pode entrelaçar os dedos das mãos, deixando os indicadores para cima. Os cotovelos ficam afastados. E você começa a elevar as mãos em direção ao teto, estendendo os braços, alongando o tronco. Já fizemos isso quando em pé, de uma outra forma. Mas tente perceber o alongamento da cintura para o alto. Volte devagar, volte os braços, apoie as mãos nos joelhos. Inspiramos profundamente, solte o ar bem devagar. Experimente fazer esses movimentos com os olhos fechados. Se a postura o incomoda, se você prefere se encostar numa parede ou em um móvel, não se esqueça também de colocar a almofada para se apoiar quando sentado. Isso pode ajudar. Fazemos agora exercícios respiratórios,
trazendo atenção para o movimento respiratório. Mas você não consegue se concentrar no movimento respiratório, nem sentir qualquer benefício disso se a postura incomodar você. Por isso é importante que a postura seja confortável. Por isso é importante que você pode se sentar, se encostar, apoiar numa almofada, numa parede, faça o que for melhor para que você se sinta bem. Fazendo isso, volte a trazer a sua atenção para exercícios respiratórios. E o exercício é simplesmente de observação. Perceber o ar entrando, perceber o ar saindo. Não precisa fazer muita força, é perceber o ar entrando. Quanto tempo o ar leva para entrar, quanto tempo o ar leva para sair. E agora sim, interferindo, você tenta fazer com que o ar preencha completamente você internamente. Então inspire pelas narinas, percebendo que toda a caixa torácica se expande conforme você inspira e quando você solta o ar, as costelas vão se diminuindo, se aproximando, o espaço entre elas vai diminuindo. É como se você fosse murchando e quando inspira, se dilata em todas as direções e quando solta o ar, vai se retraindo. Não precisa fazer força para soltar o ar. Você usa a intenção de fazer com que a inspiração seja ativa e a expiração passiva. Então inspire tentando perceber que pode se expandir em todas as direções e quando solta o ar sai de forma lenta, natural e suave. Perceber os movimentos respiratórios na caixa torácica, nas laterais do tronco, nas costas. Trazer o seu envolvimento com essa musculatura que envolve a respiração. Quando trazemos essa atenção, parece que percebemos a respiração. E dificilmente percebemos a respiração. Fazer com que esse exercício respiratório seja de atenção, mais do que propriamente de respiração, é uma forma de permitir que você a cada instante perceba-se. Perceba a respiração acontecendo de forma lenta, gradual. E é uma respiração tão suave, tão agradável, que você faz dessa parceria da sua respiração com você mesmo um momento de prazer. Acompanhar os movimentos respiratórios é uma outra forma de atenção. Então, o que você pode fazer a partir de agora é perceber o ar passando pelas narinas, o toque do ar conforme passa pelas narinas de um lado ou de outro, o caminho que o ar faz ao passar pelas narinas, por onde será que o ar entra? Passa pelas narinas e depois das narinas ele vai passando por quais regiões? Às vezes você sente alguma coisa no palato, na garganta, até que o ar preenche a caixa torácica. E o caminho de volta, será que você consegue perceber o ar voltando até que passe novamente pelas narinas? Vá fazendo esse exercício de concentração, percebendo o ar entrando, preenchendo você internamente, a expansão que acontece e o retorno, quando você solta o ar, por onde o ar passa, até que passe pelas narinas novamente. Faça mais 2 ciclos completos, tentando perceber o movimento de entrada e de saída do ar.
E depois desse ciclo terminado, já não interfira mais. Assim como fez no momento do seu relaxamento, quando estava deitado, você apenas percebe aquilo que percebe. Seja o observador de você mesmo. Existe a respiração acontecendo, mas você não precisa interferir na respiração. Existe o seu corpo apoiado no chão, mas você não precisa interferir para ficar nessa posição. Existe o conforto de como você está. Isso não perturba você. Existe uma respiração acontecendo de forma natural. Isso não perturba você. Existem os seus pensamentos que podem se distrair com uma ou outra coisa, mas isso não perturba você. Porque nesse momento, você apenas observa, não existe um papel ativo para você. Existe apenas o papel de observador. Enquanto você observa, você não precisa verbalizar palavras, sentimentos, ações. Apenas observar e fazer com que essa observação seja neutra, seja fácil, seja sua. Devagar, vá apoiando os pés no chão, abraçando os joelhos, trazendo a cabeça à frente. E que a paz e a tranquilidade desse momento fiquem com você, se estendam pelo seu dia, e que as observações continuem sendo feitas de forma prazerosa, de forma eficiente, de forma que você apenas observe, sem deixar que interfiram no seu dia a dia. Obrigada, namastê e até a próxima.